Bom dia para você ligado na Band TV. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias jurídicas e opinião. Agradeço desde agora, sim, a sua audiência, você que vem consumir o nosso conteúdo nas mais de 10 áreas do direito que a gente atende nas edições do nosso Boca no Trombone. Claro, fica o convite para você participar. Tá na tela aí, ó, o WhatsApp e também o nosso perfil nas redes sociais. É o mesmo, pessoal, @programa Boca no Trombone. Você chega pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Vem com a gente, vamos construir mais uma edição do Boca no Trombone. Você viu já aqui na nossa bancada aqui virtual e presencial, né? Nós estamos aqui com 3 convidados hoje, sim, da área previdenciária, da área trabalhista e administrativa dos servidores públicos. Então, se prepare, você mande, encaminhe muitas questões. E também vamos ter muito conteúdo na edição de hoje do Boca. Vamos lá? Tem o recado para os metroviários do Sindimetrô. Também os aeroviários participam do programa. Os Perícias em Pauta é o nosso quadro aqui especializado. E Direitos da Saúde, também abordando as pautas, as questões relativas ao direito sanitário. Tudo isso e muito mais com os nossos convidados. Sim, deixa eu apresentá-los na bancada aqui. Como eu disse, ela é mesclada, ela é virtual, ela é presencial. Doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Muito bom dia, bem-vindo a essa edição do Boca. Muito bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos que nos assistem de casa na manhã deste domingo, ao vivo na tela da Band e posteriormente também nas redes sociais. É um prazer estar aqui. Prazer sempre é nosso. Doutor Diego Paim, para atender os trabalhadores e as trabalhadoras. O senhor está com a gente nesse domingo, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos colegas aqui de bancada e um bom dia especial para a nossa audiência, que eu costumo brincar, sempre muito qualificada, que manda as perguntas para nós aí. Então, muito prazeroso estar aqui sempre. Prazer é nosso, claro. E como eu disse, ó, a bancada virtual está aqui ó, no nosso telão, direto lá de São Sebastião do Caí, doutor Marcelo Tassinari, para responder aos servidores. Bom dia, doutor. Tudo certo? Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos espectadores, nossos seguidores aí. Sim, não tem dia para trabalhar, né, Solano? Estamos aqui numa manhã de domingo à disposição dos nossos servidores públicos. Bora lá, vamos lá, mãos à obra para responder as dúvidas que já estão aqui as primeiras. Doutor Charles, o José lá de São Gabriel, diz ele, fui gerente por 15 anos, ganhei na justiça o direito à insalubridade. Isso vai incidir na aposentadoria nos 15 anos ou só nos últimos 5 anos? Quer saber o seu José? É uma pergunta excelente do seu José, a quem parabenizo pelo envio. Muito embora os efeitos financeiros da reclamatória trabalhista estejam limitados aos últimos 5 anos, por conta da prescrição quinquenal, os reflexos previdenciários da decisão trabalhista, ela vai levar em consideração o que foi tratado, discutido e decidido no âmbito da Justiça do Trabalho. Portanto, se no caso do telespectador foi tratada a questão da insalubridade e, por consequência, os reflexos de remuneração anteriores ao período prescricional, sim, ele terá reflexos na aposentadoria, de modo que os salários de contribuição auferidos na reclamatória trabalhista serão observados no período básico de cálculo da sua aposentadoria. Perfeito, muito bom. Obrigado, doutor Charles. Agora a questão é dos trabalhadores. Do Paulo, trabalho 6 horas por dia. Dentro dessas 6 horas trabalhadas tem um intervalo de 15 minutos. O certo é trabalhar 6 horas e 15 minutos? Quer saber o Paulo, doutor Diego? Paulo, vamos lá. Quem trabalha entre 4 a 6 horas por dia tem um direito a um intervalo de pelo menos 15 minutos. Só que, Paulo, esse intervalo, esse período de intervalo, ele não integra o seu horário de trabalho como um todo. Então vamos a um exemplo. Você trabalha 3 horas, pausa o seu trabalho para gozar do intervalo e depois retorna e trabalha mais 3 horas. Ou seja, você trabalha 6 horas líquidas e aí goza o intervalo de 15 minutos.
Perfeito, obrigado, doutor Diego. Vamos para o nosso telão aqui, falar com o doutor Marcelo Tassinari para atender o primeiro servidor público de hoje, o Henrique. Ele diz que é do DEMAI, doutor, e quando da aposentadoria o servidor tem duas opções, sair com paridade ou sem paridade, sendo que uma leva sobre horas extras e a outra opta pelo regime. Como pode trabalhar a vida toda e não poder levar os dois, uma vez que a previdenciária desconta sobre as nossas horas extras também? Até mesmo sobre as gratificações natalinas, a questão do Henrique, doutor. Olha só, sobre a gratificação natalina, que não vai haver, ela não vai contar no cálculo lá para a aposentadoria. Mas as contribuições feitas sobre as horas extras, sim, se ele optar na aposentadoria por média, vai ter que ser considerado. Na aposentadoria por paridade e por integralidade, pela última remuneração, ele vai poder fazer uma ação para pleitear a devolução das contribuições. Mas, a princípio, se ele optar pela aposentadoria por média, vai ser feita a média das contribuições, ou seja, dos salários de contribuição, e aí sim ele leva todas aquelas verbas sobre as quais incidiu a contribuição previdenciária. Doutor Marcelo, vamos agora com o recado. Sim, está chegando o primeiro espaço de opinião e é assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. É um prazer estar aqui no seu programa representando a categoria metroviária gaúcha. Bom, a gente gostaria de estar aqui hoje anunciando a retirada da 3URB da PND, já que essa semana fechou o prazo que o governo deu para a gente para efetivar essa retirada, mas mais uma vez não cumpriu com a sua palavra. Essa semana também é para ser a comemoração do Dia do Trabalho, mas infelizmente também é difícil de comemorar o Dia do Trabalho num país onde existem quase 9 milhões de desempregados. É impressionante como esse governo, intitulado Governo Partido dos Trabalhadores, cada vez mais se aproxima de políticas neoliberais, onde a privatização e o desemprego fazem parte desse projeto. Infelizmente, o povo não consegue se ver assistido hoje como gostaria e como apostou quando deu seu voto ao Lula nas últimas eleições. Resta a gente se dar conta que agora, daqui a 5 meses, nós temos eleições municipais e que essas eleições são o pontapé inicial para as eleições presidenciais que virão. O povo tem que entender que precisa colocar representantes que lutem efetivamente por ele, lá no Congresso, nas bancadas, no Senado, enfim, que de fato o represente. Muito obrigado ao time dos metroviários e das metroviárias, sempre trazendo pautas aí da categoria para a gente. Mais consultoria? Hoje a gente recebe o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, da consultoria previdenciária. Doutor, essa questão vem lá de Santo Ângelo do Paulo. Assinei minha carteira com 17 anos. Aos 52 fechará 35 contribuídos. Será que já consigo me aposentar? É a pergunta do Paulo. Paulo, responderei diretamente a tua pergunta. Não poderá se aposentar. Sabe por quê? Porque no ano de 2019, a reforma da Previdência instituiu novos regramentos para a obtenção de aposentadoria. Ela dificultou a aposentadoria dos trabalhadores. Com isso, muito embora tu tenha começado a trabalhar aos 17 anos de idade, não conseguirá se aposentar aos 52, quando completados 35 anos de contribuição. Isso não quer dizer também, Paulo, que tu terá que trabalhar até os 65 anos de idade. É muito possível, é muito provável, a partir de fatores pessoais, que tu possa
se aposentar por meio de uma regra de transição. Como, Sim. por exemplo, doutor Solano, a regra de transição do pedágio de 100% aos 60 anos de idade. Perfeito, muito bom. Obrigado, doutor Charles. Agora a questão é dos trabalhadores, encaminho ela ao doutor Diego Paim. Doutor, a Karen lá de Gravataí, ela diz assim, ó, trabalho de cuidadora sem carteira assinada. Quais os meus direitos, doutor? Karen, se você trabalha preenchendo os requisitos do vínculo de emprego, que são eles, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, ou seja, você, pessoa física, trabalha para o empregador de forma habitual, recebendo salário e recebendo ordens desse empregador. Então, você é empregado. E sendo empregada, você tem direito de ter a sua carteira de trabalho assinada, vai ter o direito à jornada de 8 horas constitucional, receber hora extra se passar disso, vai ter direito a vale transporte, FGTS, 13º, férias com terço, entre diversos outros direitos, né, da CLT e também da sua categoria. Tá certo, obrigado, doutor Diego. Mais uma aqui dos servidores públicos, para o doutor Marcelo Tassinari. O Sandro, doutor, um precatório estadual anterior a 2001, qual a possibilidade de pagarem esse ano, doutor? Bom, se ele fez a opção para entrar no acordo lá, na rodada de negociações, se ele fez a opção em receber o valor com deságio de 40%, ele deve estar lá o processo dele na fila lá de análise para ele receber nos próximos meses. Mas, se ele não fez essa opção, infelizmente, não há previsão, não há data de previsão de pagamento desse precatório. Obrigado, doutor Marcelo, nosso consultor dos servidores públicos. Vá mandando a sua dúvida. Você tem questão previdenciária, trabalhista dos servidores, o Boca está com essas consultorias hoje. E traz também para você o recado da nossa WaterSul. Confira agora. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Peça já a sua garrafa Top Life, entre em contato com o time de vendas da WaterSul e escolha essa opção, que é muito boa, né? Para você levar no seu trabalho, para a sua academia, enfim, é garrafas Top Life. Quer entender de perícias? A gente tem quadro especial aqui. No ar, então, mais uma edição do Perícias em Pauta. Bom dia, doutor Solano. Quem é o perito, né, mais habilitado? Se qualquer médico pode ser perito, quem é o profissional que seria especialista em perícia? Então, pelo Código de Processo Civil, o especialista em perícia seria o especialista na matéria objeto daquela demanda. Tá? Então, as pessoas, especialmente assim, os advogados, os próprios juízes têm a ideia de que o especialista seria o neurocirurgião, o ginecologista, o ortopedista, e na verdade isso tem gerado muitos problemas nos processos, porque às vezes a pessoa não tem experiência com perícia, não tem conhecimento suficiente do direito e acaba só respondendo quesitos que não trazem nenhum esclarecimento no laudo pericial e não auxiliam na solução da controvérsia. Então, de fato, o perito mesmo, ele é o especialista em medicina legal e perícia médica. É uma especialidade já reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 2011. A perícia não é uma atividade para a qual a gente tenha treinamento durante a faculdade de medicina, e a formação toda se dá posteriormente, não só com a realização de cursos, mas com uma formação séria em perícia. Uma maneira de obter esse título, né, e poder registrar no Conselho Federal a especialidade de medicina legal e perícias médicas é fazendo a residência médica em perícia, que tem duração de 3 anos e que atualmente só existe no país, em São Paulo e no Ceará.
A outra maneira de obter esse título é fazendo a prova de título de especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas junto à ABM-LPM, que é a Associação Nacional de Medicina Legal e Perícia. E para prestar essa prova se exige que a pessoa tenha um mínimo de experiência na área de 6 anos, que é o especialista realmente em perícia, que conseguiria auxiliar o judiciário, auxiliar os advogados a esclarecerem as dúvidas médicas em um processo, tanto nas questões cíveis como trabalhistas, previdenciárias, na avaliação de dano corporal, de sequelas. Um bom dia para vocês, um bom domingo. Muito obrigado ao time aí do Eichenberg Perícias, sempre nos trazendo, nos informando sobre essas demandas do mundo pericial. Mais uma aqui na nossa consultoria, hoje a gente recebe o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, o Luiz Alberto de Sapucaia, doutor. Minha esposa tem 49 anos e 26 de serviço, 10 como fiscal de trânsito e 16 como técnica de enfermagem, ambas funções especiais. Como fica a possibilidade de aposentadoria? Quer saber o Luiz, doutor? Luiz, para que eu pudesse te dar uma resposta mais assertiva, seriam necessários mais elementos, como, por exemplo, data de início do primeiro contrato de trabalho, em que momento que completou os 26 anos de tempo de contribuição, né? Mas o que eu posso te assegurar neste momento é que a tua esposa ainda não poderá se aposentar, não ao menos com aposentadoria especial, porque com a reforma da Previdência, conforme me referia há pouco, né, doutor Solano, não basta completar 25 anos de tempo de contribuição, é necessário também preencher o requisito etário. E vale ainda lembrar, né, para nossa tristeza, a reforma da Previdência, ela acabou vedando a conversão do tempo especial em comum. Portanto, todo aquele período trabalhado após a reforma da Previdência não poderá ser convertido. Tá certo, obrigado, doutora. Mais uma dos trabalhadores para o doutor Diego Paim, o Wilson. Nosso dissídio foi em abril para receber só nesse mês, agora em maio, sem receber os atrasados. Isso está correto? Wilson, está correto, porque na verdade não tem atrasados, tá? Existe uma coisa que se chama data base. Então, via de regra, anualmente, os sindicatos negociam os direitos daquela categoria e instituem uma data base que vai passar a valer os direitos. Então, o seu reajuste salarial, que a gente chama popularmente de dissídio, vai valer a partir de abril até abril do ano seguinte. Tá certo. Muito obrigado, doutor Diego. Mais uma dos servidores públicos para o doutor Marcelo Tassinari, a Núbia. Diz ela, doutor, sou professora. Incorporei na prefeitura que trabalha uma média de 8 anos que tinha trabalhado em outras empresas. Como funciona esse tempo para a aposentadoria, doutor? Como professora em escola privada, estabelecimento regular de ensino, ela vai poder contar para uma aposentadoria como professora. Agora, se o tempo que vem do INSS não é um período de magistério, não é um período exercido em estabelecimento regular de ensino, é um tempo de empresa, por exemplo, comum, não é magistério, vai contar como tempo comum e ela não vai poder aproveitar numa aposentadoria de professora, apenas como servidora, e aí sai da regra do magistério, vai para a regra do servidor comum. Certo, obrigado, doutor. Consultoria segue daqui a pouquinho aqui no Boca no Trombone, porque agora tem mais opinião. É o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre chegando. Oi, eu sou a Melissa, do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. No mês de maio, nós celebramos o aniversário do sindicato. Dia 27 de maio de 1985, após uma greve de mecânicos da antiga Varig, se criou a primeira associação de mecânicos. Então, esse ano, com 39 anos de existência, vamos mais uma vez fazer uma festa na nossa sede, para associados, dependentes e convidados. Na véspera do feriado, no dia 29, algumas pessoas têm a tranquilidade no outro dia ter um pouquinho mais de tempo para descansar. Nós esperamos por todos que possam nos prestigiar. E os detalhes dessa festa estão nas redes sociais e nosso site oficial. Muito obrigada pela tua atenção e bom domingo. Muito obrigado ao time aí dos aeroviários aqui da capital.
Mais duas aqui para antes do nosso break. Dr. Charles, o Fernando, 25 anos em posto de gasolina, consigo me aposentar? Depende, Fernando. Depende do momento que tu atingiu esses 25 anos e mais, depende da tua idade. Né? Se, por exemplo, o Fernando tiver 60 anos de idade, ele pode se aposentar, doutor Solano. Né? Fernando, pode complementar a tua pergunta aqui e envia para a gente, tá? Perfeito, obrigado, doutor Charles. E agora para o senhor, doutor Diego Paim, nosso consultor trabalhista. A Rose lá de Alvorada. A empresa pode dar férias ao funcionário e não pagar as férias só pagando na volta? E pagar somente quando a empresa quiser? Puxa vida, que questão essa da Rose? Aí não, né, Rose? Pela CLT, a empresa não pode fazer isso, porque a CLT prevê que as férias têm que ser pagas no prazo de até 2 dias antes do empregado sair de férias. Só que o STF recentemente anulou a súmula 450 do TST que previa o pagamento em dobro nessa hipótese. Então, não pode, porém, não temos penalidade se a empresa fizer isso. Obrigado aos doutores, eles seguem conosco. Depois do intervalo tem mais consultoria previdenciária, consultoria trabalhista, administrativa e tem direitos da saúde aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela sua audiência. Vem curtir os últimos instantes aqui do programa, mandando a sua dúvida previdenciária, trabalhista e dos servidores públicos e também, por que não, dos direitos da saúde. Logo à frente tem o quadro especial. Doutor Charles Pacheco está nos atendendo com as dúvidas previdenciárias. Doutor, o Lopes, assinei a carteira com 13 anos, fiquei um tempinho com um talão de produtor, por uns 10 anos. Depois carteira de novo e um tempo sem assinatura. Hoje tenho 54 anos. Qual o meu direito? Posso juntar talão e carteira? Será que já tenho tempo para me aposentar? Quer saber o Lopes, doutor? Lopes, muitas perguntas, poucos elementos para a gente trabalhar aqui. Teus direitos. Tem direito a mesclar tempo de agricultura, tempo rural, com tempo urbano, né? Não me parece que tu tenha direito hoje a se aposentar em razão dos períodos, doutor Solano, que me parece que são períodos muito esparsos, né? Se houvesse se fossem períodos com uma maior frequência ali, me parece que poderia ter direito à aposentadoria. Mas o importante, Lopes, é que tu procure um advogado da tua confiança para fazer um planejamento da tua aposentadoria. É o recomendado, é o ideal, né, doutor? Exato. Tá certo. Mais uma dos trabalhadores aqui, essa vem lá de Venâncio Aires, doutor Diego, do Jaderson. Fui demitido, mas não recebi o aviso prévio, nem saída, nem fundo de garantia, isso há 6 anos atrás. Ganhei a causa, mas até o momento não recebi nada, mesmo o juiz tendo ordenado o pagamento. O que faço? Quer saber o Jaderson? Jaderson, o melhor conselho que eu posso te dar é marcar um horário com o seu advogado e questionar ele exatamente o que aconteceu e o que está por acontecer no seu processo, tá? Mas se o juiz já ordenou o pagamento e já passaram 6 anos aí que você ingressou com a ação, possivelmente já está perto de finalizar e perto de você receber. Tá certo. Obrigado, doutor Diego. Mais uma dos servidores públicos para o doutor Marcelo Tassinari, o Paulo Vitor, doutor. Entrei na prefeitura de Camaquã em 1990. Fiz concurso em 92, fui nomeado em 93, mas nos documentos da prefeitura a nomeação é 95. E em 2001 foi exonerado como estatutário. Agora pedi a aposentadoria por conta de um infarto e AVC e apareceu só 15 anos. Entrei em 90 e saí em 2011. Tinha que dar 21. Com mais 3 anos do INSS, tenho direito a recorrer ou não, doutor? Primeiro, você tem que solicitar a certidão de tempo de contribuição lá no RPPS, lá no regime próprio. Se a contribuição era para o regime geral, você vai ter que ver provas dessa atividade laboral desde 1990. Provavelmente você entrou lá em 1990 como cargo em comissão, e aí precisa de certidão da prefeitura.
Porque se não havia contribuição naquela época, o tempo de serviço, segundo a emenda 20, será considerado como tempo de contribuição. E a responsabilidade pela contribuição é do ente municipal. Então, precisa primeiro ver se você era vinculado a regime próprio. Se for vinculado a regime próprio, tem que buscar CTC, a certidão de tempo de contribuição no regime próprio. Se não, vai ter que buscar a declaração de tempo de serviço lá no município para fazer as devidas correções na sua aposentadoria. Certo, muito bom. Obrigado, doutor Marcelo. Hora e vez de quadro especial, tá chegando mais um aqui no Boca. Você quer entender do direito sanitário? Então vamos lá para o nosso Direitos da Saúde. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, espectadores da Boca no Trombone. O Rio Grande do Sul tem uma fila de espera para transplante de órgãos ainda bastante grande. Mais de 4.000 pessoas esperam a oportunidade de poder seguir vivendo ou melhorar a qualidade de vida. Durante os últimos anos, sobretudo depois da pandemia, tivemos melhoria nesses números, né? Subimos de 17 a quase 20 doações por milhão. É assim que calculamos o número de doadores dentro da sociedade. Mas apesar de todos esses esforços, apesar de todas essas comunicações, de todas as campanhas, ainda não conseguimos alcançar cifras que podemos alcançar. Sabemos que podemos chegar a 50, a 60 doadores por milhão, né? Por que isso não acontece? Porque nós falamos, né? Temos que conversar, temos que falar com as nossas famílias sobre a nossa intenção de doar. Se perguntamos às pessoas se elas querem ser doadoras de órgãos, se elas se incomodariam, aceitariam a doação de órgãos, elas vão dizer que sim. Todo mundo é empático, quase todo mundo entende esse problema que é necessário. Então, por que se as pessoas entendem, as pessoas têm essa vocação de ser doadoras, por que não acontece essa doação, né? Talvez a pergunta que a gente tenha que formular seja um pouquinho diferente. Até que ponto você seria capaz de doar o órgão da pessoa que você mais ama na vida quando ela falecer? Então, essa pergunta e essa reflexão nós temos que fazer para nós e para nossas famílias. Nós somos amor na vida de alguém e esse alguém terá que decidir para a gente. Então, até quando nós estaríamos dispostos a doar algo de quem a gente ama muito, mais do que às vezes a gente mesmo? Então tenha um bom dia e nos vemos na próxima. Muito obrigado aos advogados e médicos, né, que compõem o time aí do Direitos da Saúde. Rapidíssimo aqui, doutor Charles, o Carlos, a última previdenciária. Está faltando 5 pontos para a minha aposentadoria. O que é isso? Já tenho tempo de contribuição. Ponto nada mais é do que o resultado da soma da idade e do tempo de contribuição. Perfeito. É isso. Muito bom. E o José, doutor Diego, a sua última trabalhista, peguei numa empresa em outubro, levei todos os documentos e carteiras de trabalho, mas agora descobri que não assinaram. O que devo fazer? José, a carteira de trabalho pode ser assinada tanto a física como a digital. Então verifique se realmente não assinaram. E se a empresa não assinou, procure um advogado trabalhista da sua confiança para buscar essa assinatura e o que mais a empresa não tiver te pagado corretamente. Doutor Diego, muito obrigado por hoje. Até a próxima aqui. Obrigado, doutor Solano. Um grande abraço e até a próxima. Doutor Charles, alegria tê-lo aqui no Boca. Muito obrigado, doutor Solano. Nos vemos na próxima. Doutor Marcelo, mesma distância aí de excelência ao atendimento dos servidores. Um abraço. Um abraço e até a próxima oportunidade, Solano. Obrigado aos doutores Marcelo, Charles e Diego, que comigo fizeram a edição de hoje aqui no Boca no Trombone. Durante a semana, o bate-bola vai lá no @programa Boca no Trombone, tá certo? E no domingo que vem, 8h30 da manhã, tem mais Boca no Trombone aqui na Band TV. Até lá!